Olá, pessoal. Meu nome é Dani. E eu sou o Matheus, e sejam bem-vindos ao segundo episódio do ano do videocast Otimismo Planetário. A gente hoje vai falar sobre o ODS 8, Trabalho Digno e Crescimento Econômico. E se você ainda não assistiu o episódio anterior, o ODS 7, a gente recebeu aqui o Sandro Damasio e a gente falou sobre petróleo, todas as energias renováveis. Foi um debate muito legal e vale muito a pena assistir e conferir nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube e no Spotify. E vale a pena sempre lembrar e ressaltar que esse videocast ele só acontece graças ao mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade, o IIS, o CS Rio e a Universidade de Cambridge como parceiro institucional. Então... É isso, e não deixam de dar o like, de seguir e colocar os comentários de vocês. Hoje, eu e o Matheus, a gente tem o prazer de... Quem que foi convidado? O nosso querido Ricardo Valente. Ele está aqui com a gente para falar um pouco sobre o ODS 8. Ele é administrador formado pela UFV e mestrando em Ciência da Sustentabilidade. Meu colega, mas assim, meu calor, na verdade, lá da PUC. E então a gente queria dar boas-vindas para você, te agradecer por ter aceito o convite. E estamos muito animados por você estar compartilhando um pouquinho com a gente sobre o seu conhecimento. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite em primeiro lugar. Bom dia ao pessoal que está ouvindo, né, aí de casa. E eu que agradeço muito o convite. É bem legal participar. Os outros episódios eu ouvi, inclusive o do Sandro. Eu ouvi o Sandro, um cara muito, muito bom, muito inteligente. Achei bem legal o podcast. Fiquei bem feliz de ser convidado aqui para participar com vocês. Maravilha. Bom. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Então, começando, né, a gente queria saber um pouquinho, você contar pra gente a sua trajetória profissional, né, e como que ela dialoga diretamente com o ODS 8. Bom, então vamos lá, gente. Eu sou formado, como você já apresentou, né, eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho uma pós-graduação também em empreendedorismo e novos negócios na FGV e estou fazendo esse mestrado, isso na parte acadêmica. Na parte profissional, eu trabalhei muito tempo em prefeituras. Eu trabalhei com democracia participativa, trabalhei com implantação de programa de urbanização de favela. Então, desde então, eu já trabalhava muito com essa parte de desenvolvimento social, de inclusão social das pessoas, tal, e eu gostava muito disso. Só que o trabalho em prefeitura ele é meio complicado, também não paga muito bem, é meio confuso de se manter. Eu queria fazer um concurso, comecei a procurar e vi na FINEP uma oportunidade boa, assim, né? Que é uma empresa que trabalha com ciência e tecnologia, projeto de inovação. Eu falei, bom, dá para encaixar as duas coisas. Aí, em 2011 eu entrei na FINEP, então eu tô há 14 anos na FINEP já, vou fazer 14 anos esse ano de FINEP. E dentro do meu trabalho na FINEP, assim, eu trabalhei em diversas áreas diferentes, de acompanhamento de projeto, planejamento, fui assessor da diretoria já da FINEP, mas há 5 anos eu trabalho na área FIM da FINEP, que são as áreas que trabalham diretamente com o financiamento a projetos de inovação. Atendendo empresários, atendendo pesquisadores que estão fazendo projeto de ciência, tecnologia e inovação, né? E eu trabalhei né, a maior parte desse tempo eu trabalhei com financiamento a pequena e média empresa. Isso já é uma coisa bem interessante quando a gente está falando de desenvolvimento, porque geralmente a pequena e média empresa não tem acesso a esse tipo de empréstimo, ela tem acesso a um crédito muito caro, ela tem muita dificuldade, e a gente conseguiu, pela FINEP, criar uma linha barata, acessível, com prazo, para que o pequeno e médio empresário também fizesse seus projetos de inovação. Legal. Isso já é uma coisa bem interessante que a gente trabalhava. Aí, depois de um tempo, por causa do mestrado, principalmente, eu fui convidado a trabalhar numa área que trabalha mais com sustentabilidade na FINEP. Olha, então você já, durante o mestrado você já teve essa transição? Durante o mestrado já tive essa transição. Sem ter defendido ainda? Sem ter defendido, sem ter acabado. Uau, que legal. Que demais. Eu gosto, assim, de mudar de área e tal. Às vezes fico muito tempo num lugar, eu gosto de conhecer coisas novas. Que legal até de você também ter essa possibilidade de mudar de área. Você vai ter uma visão sistêmica, integral do próprio, né, da organização, né, como um todo, né? Sim, dá para conhecer bem melhor a FINEP, né? Eu já conheci todas as áreas, vários dos produtos da FINEP eu já trabalhei diretamente. E agora trabalho com editais de subvenção que trabalham com economia circular, com resíduos, com sustentabilidade diretamente e com financiamento também a empresas que trabalham com isso. Perfeito. Não, ótimo. Então já passaram muitos projetos na sua mão, assim, que você precisou... Muitos. Você tem noção? Se a gente quisesse brincar...
Olha, quando eu trabalhava com crédito centralizado, eu trabalhava muito em parceria com bancos. Então, como parte do treinamento a esses bancos parceiros da FINEP, que faziam os projetos de inovação, eu apoiava eles na análise de projeto. No começo, enquanto eles ainda estavam treinando. Então, tinha época que eu via 4 ou 5 projetos por semana. Nossa. Então, assim, e era projeto de todos os setores da economia que você imaginar, assim. Eu já atendi de farmacêutica ao setor de agro, a um pessoal que fazia ardósia, né? Mexe com pedra e tal, que fazia lápide para cemitério. Uau. E todas as áreas, setores possíveis, Todos os setores possíveis. Eu já atendi tudo quanto é setor possível. E você tem que saber um pouquinho, meio que de tudo, assim, né? Eu falo que o interessante, Matheus, é que a gente consegue aprender sobre todos os setores, assim. Eu tenho exemplos claros. Eu tive uma aula uma vez sobre incubação de ovos com uma empresa de produção de frango, né? De carne de frango, lá do Espírito Santo. Empresa muito legal, muito séria, e que eles estavam fazendo toda uma incubação de ovos, e ele me deu uma aula sobre isso, sobre como é que funciona, toda a robótica associada, tudo isso. Assim, eu tinha aulas sensacionais sobre tudo quanto é setor da economia. Aquilo é muito legal, assim. Acho que é uma das coisas mais gratificantes de trabalhar na FINEP, é isso, assim. Que legal. Que demais. E aí, nessa próxima pergunta, a gente quer trazer um contexto, assim, para as pessoas entenderem a trajetória da FINEP um pouquinho, né? Então, ela foi criada em 1967. A sigla, né, ela significa Financiadora de Estudos e Projetos, e é uma empresa pública que financia projetos de pesquisa e inovação no Brasil e é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Só para ter uma ideia desse montante financeiro que ela utiliza para financiar os projetos, né? No ano de 2025, o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico será de 14,7 bilhões, que comparado ao ano anterior foi um aumento de 16%, e que desse valor, metade ele é destinado para ação não reembolsáveis e os outros 50% para operações reembolsáveis, ou seja, a parte de crédito, né? E aí a gente queria saber de você, Ricardo, quais são as formas, né, os tipos de financiamento promovidos pela FINEP. Isso, vamos puxar um pouquinho desse histórico que você trouxe, Matheus, até para situar todo mundo, que eu acho que, assim, uma coisa muito importante quando eu venho aqui, quando eu falo em público, quando eu falo com as pessoas, é que o brasileiro conheça cada vez mais e melhor a FINEP. Eu vejo que a FINEP não é muito conhecida, muito por culpa dela também, que não se divulga tão bem, não trabalha tão bem a comunicação. Então, é interessante a gente trazer isso até para a própria empresa, né? A FINEP, não desde a sua criação, a FINEP foi criada em 67, o fundo foi criado em 69. Desde então, a FINEP é a secretaria executiva desse fundo. Esse fundo, gente, é um fundo muito importante, que ele é todo fundo que trabalha com ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ou seja, o dinheiro do CNPq também sai desse fundo, o dinheiro de projetos de pesquisa de universidade sai desse fundo, o dinheiro de projetos de inovação de empresas. Assim, a gente tem projetos fantásticos que saem ali com o recurso da FINEP, né? Projeto da Fiocruz, projeto da UFRJ, da USP. A gente financia projeto em tudo quanto é parte do Brasil. Já visitei a Universidade do Amazonas fazendo projeto de piscicultura. Então, assim, é um dinheiro muito nobre, é um dinheiro focado em ciência e tecnologia que consegue financiar bastante coisa. Hoje, a FINEP está com um recurso bem legal, né? Porque a gente conseguiu descontingenciar o fundo. O fundo antes era contingenciável, uma parte dele podia virar superávit primário, aí conseguimos uma vitória no Congresso para que esse fundo não fosse mais contingenciável e que todo o dinheiro que fosse para o fundo, que é dinheiro oriundo de impostos, ficasse destinado à atividade só de ciência, tecnologia e inovação mesmo. Explica para o pessoal de casa o que é contingenciável. Ah, tá. Então, contingenciar é quando um fundo, o governo pode, em alguns fundos, pegar uma parte dele para pagar uma outra conta mais urgente, ou para fazer um superávit primário, né? Para, assim, desviar do objetivo inicial do recurso do fundo para alguma urgência ou emergência. Ou seja, se a gente tinha um orçamento previsto de X bilhões, ele pode ser reduzido por conta desse desvio, certo? Não, já foi reduzido em 60%, 70%. Meu Deus. Assim, teve ano que, né, o orçamento do fundo era 10 bilhões, a FINEP teve 2, 3 para trabalhar. O resto tudo foi cortado e desviado para outras finalidades. Bom que vocês conseguiram que isso acabasse, né? Não, isso foi uma grande vitória, assim, tanto da FINEP quanto da Ciência e Tecnologia, né? Não foi só a FINEP, várias instituições apoiaram a FINEP, né?
ABC, SBPC, outras instituições de reitores também, todos apoiaram muito a FINEP nessa iniciativa, então a gente conseguiu. E com esse recurso hoje, a gente trabalha principalmente 4 formas diferentes de financiamento, tá? A primeira delas é convênio. Convênio é o dinheiro que a gente repassa direto para universidades e para institutos de ciência e tecnologia para fazer aquela pesquisa básica, aquela pesquisa que começa na universidade, com os professores que estudam ali a ciência pura, né? É a base do conhecimento, a base de tudo está ali na universidade. Então, esses convênios eles servem tanto para grandes projetos de pesquisa de universidades, tá? Quanto para infraestrutura de pesquisa nas universidades. Lembrando só o seguinte, a diferença da FINEP para o CNPq nisso daí, que o pessoal pode confundir, o CNPq financia o pesquisador, a pessoa física. A FINEP financia a instituição, a universidade. Então dá muita estrutura para a universidade, compra também matéria-prima, compra equipamentos, tudo isso para que as pesquisas sejam possíveis. Perfeito. Como exemplos, assim, de convênios, a gente já fez muito convênio com a Fiocruz para vacinas, para remédios, para pesquisa de saúde do brasileiro e tal, que baseia muito do nosso SUS. A gente também financia muita pesquisa na UFRJ, na parte de petróleo e gás, aquelas pesquisas ali em piscinas de alta profundidade e tal, da Petrobras, tem muito recurso da FINEP ali. O próprio SEMPS também, né? O próprio SEMPS. A gente já financiou muito projeto, assim, principalmente de universidades, tá? Então, assim, as universidades, principalmente quando estão começando a se estruturar seus laboratórios de pesquisa, eles fazem isso com um recurso de convênio da FINEP. Isso pode ser assim, você tinha falado até de laboratório, mas eu posso pensar na construção de um edifício que vai dar aula não, vai ter pesquisas, fim, nessa área, pode ser também? Isso, quando você pensa na infraestrutura do laboratório, você pensa em tudo isso, né? Não é só o equipamento, é o prédio do laboratório, Tudo, né? a sala do pessoal trabalhar também, Legal. né? Que tem que ter o espaço do pesquisador trabalhar. Financia o prédio inteiro, né? A parte elétrica, hidráulica, tudo. Legal. E a estrutura da pesquisa, assim como os insumos para que aquele pesquisador consiga fazer a pesquisa. Perfeito. Esse é o primeiro item, que é convênios com universidades. A segunda parte, a FINEP trabalha com investimento. Tá? Investimento seja direto, seja indireto. Essa é uma parte um pouco menor da FINEP, ela não é muito volumosa ainda. O BNDES faz isso com mais volume, a FINEP faz com um volume menor. Então, falando só rapidamente, a FINEP tem 2 programas principais nisso. Um que é o financiamento, é o investimento indireto, que a gente chama, que é a FINEP participa de fundos, né, coloca dinheiro em fundos que investem em empresas inovadoras. Então, via esses fundos, a FINEP faz parte também do comitê que decide quais empresas vão ser financiadas e tal. Então, colocando dinheiro, ela consegue ajudar a decidir isso. Mas isso é como se fosse investidor anjo ou comprando, tendo uma aquisição do... Então, aí depende da política do fundo. Ah, tá. Depende de cada fundo, né? Tem fundo anjo, tem fundo que compra, tem tudo isso. Entendi. E a outra parte do investimento direto, a gente tem um programa chamado FINEP Startup, que a FINEP investe diretamente em startups inovadoras, né? Que estão ali naquele vale da morte ali, quando ela fez o protótipo, mas precisa de escalonar a produção. A gente investe nessas startups para essas startups começarem a crescer mais também. É um programa ainda pequeno, mas é um programa muito nobre, assim. Tem projetos bem legais dentro dele. Sim. E aí, até fazendo uma pergunta, nessas startups, porque depois a gente vai ter uma pergunta sobre isso para empresários, mas se a gente tem uma startup, eu e o Matheus criamos uma startup agora, como que a gente faz para vocês investirem na gente? Ótimo. Então, esse programa do FINEP Startup, gente, ele geralmente é por editais. Editais. Então, legal. assim, editais temáticos. Então, assim, você vai sair, a FINEP geralmente solta um edital falando, olha, vão ter tantos milhões para startups nos setores A, B e C, vamos colocar assim, a gente já financia startups no setor de saúde, no setor de educação, tem muita startup, até no setor de games, o Brasil é muito forte na produção de games. Gente, tem até games que você financia? Tem games. Uau! O Brasil é muito forte, o Brasil tem muitas empresas fortes de produção de games, assim. Mas assim, de games, apesar de saber um pouquinho disso, mas eu não imaginava que a FINEP investiria. Investe também. Demais! A gente fica sempre antenado o que tá. Então o portfólio bem é muito amplo. vasto. Bem amplo. Uau, legal. Então, assim, aí vai pelas temáticas. A startup, nessa linha, ela tem que ter um nível de maturidade já, assim, ela tem que ter um primeiro protótipo, ela tem que ter algum nível já de comprovação. E de ali, operação, né? Ela já tem que estar operando, ela não pode ser uma startup muito inicial, Já ela já tem que ter tendo um valuation, receita. um valor de mercado já considerável, Perfeito. porque a FINEP quer investir nela maior. Entendi. Aí, quando ela tá um pouco atrás, aí eu já faço o link pro próximo.
Quando a startup ainda está um pouco menor, a gente tem linhas de subvenção, que é o terceiro tipo de financiamento que a FINEP faz. As linhas de subvenção tecnológica, a gente tem as linhas indiretas e diretas também. Qual a diferença? As indiretas a gente faz em parceria com outras instituições, principalmente com as FAPs, né? FAPEMIG em Minas, FAPERJ aqui no Rio, Fundação de Amparo. FAPESP, que são as fundações de amparo à pesquisa estaduais. Em parceria com essas instituições, a gente tem 2 programas principais que a gente trabalha com. É o Centelha. O Centelha é realmente... O Matheus já até me falou que conheceu o Centelha uma vez, né, Matheus? O Centelha é aquele programa da pessoa que está com a ideia inicial. Ele está querendo... Né? Embrionário, ele está querendo um primeiro dinheiro para transformar aquela ideia num projeto de empresa mesmo, né? Para começar a faturar com aquilo. Então também tem editais, os editais são junto com essas fundações de amparo. Essas ideias, elas passam também por uma mentoria, tem um apoio de mentoria da FINEP e tal, e desses parceiros, para esses caras conseguirem transformar em empresa. Quando esse cara começa a crescer um pouco mais, a FINEP tem um programa chamado Tecnova. O Tecnova também é em parceria com essas instituições, mas aí já é para o cara que conseguiu formular a primeira empresa e está querendo dinheiro para fazer os primeiros protótipos. Entendi. Vou fazer o primeiro protótipo do meu produto aqui, eu preciso de um dinheiro. Então você já fez uma empresa e você vai precisar do dinheiro para fazer o protótipo. Então ele vai para o Tecnova. Da mesma forma, gente, dinheiro não reembolsável é sempre com edital temático, o cara concorre, tem as regras. Procurem no site da FINEP, lá tem todas as regras direitinho. E aí, você cumprindo todos aqueles requisitos, você consegue entrar, captar o recurso e fazer seu projeto, né? A FINEP também acompanha seu projeto até o final, para ver se o dinheiro está sendo bem aplicado, né? Recurso público, afinal. Então, existe isso. Depois do Tecnova, a gente fala que isso é quase uma ordem, né? Depois do Tecnova é que a empresa está pronta para ir para o FINEP Startup. Porque aí ela já fez o protótipo e vai escalonar aquele protótipo à produção em série. Entendi. Você pega quase que todo o espectro ali de todo o ciclo de vida da empresa. Exato. Exatamente. Isso mesmo. E aí a gente tem também a subvenção direta. A subvenção direta, aí é para empresa de todos os portes, de todos os tamanhos. Também é por edital. E aí é um programa de repasse de fundo perdido, né? A gente não gosta de chamar de fundo perdido, meu chefe chama de fundo achado. Mas é aquele dinheiro que a gente chama de, né, tecnicamente chama de não reembolsável, que a gente repassa para a empresa fazer aquele projeto de inovação. Esse projeto, gente, aí o pessoal fala, pô, mas dá um dinheiro para a empresa? Como assim? Não, mas olha só. São editais temáticos, de acordo com as prioridades do governo, em que o governo tem que investir na economia do país, o que vai dar de retorno na economia do país. Os editais têm regras muito rígidas e as empresas têm que entrar com contrapartida. Qual tipo de contrapartida? Financeira. Financeira também. Então, assim, quanto maior é a empresa, maior a contrapartida que ela tem que entrar. Dá um exemplo. Vamos colocar. Empresa grande, empresa fatura mais de 300 milhões ano. Ela quer um financiamento da subvenção, ela submete o projeto, de acordo com aquele edital, e ela fala, olha, meu projeto custa 15 milhões. 7,5 da FINEP, 7,5 meu. Entendi. Então ela vai me falar o valor total. Como se fosse ela vai falar o valor total e eu vou dar a metade. Entendi. E eu vou cobrar que ele invista tudo. Entendi. Quando eu acompanhar o projeto, ele tem que me comprovar que ele gastou os 15. Né? Não só o que você... Não só o que a gente emprestou. Perfeito. E aí tem regras dessas despesas, o que pode ser feito com as despesas e tal. O acompanhamento da FINEP é muito próximo. Então, a empresa prevê um projeto e ela prevê também, né, além do objetivo do projeto, tudo isso ela prevê as metas e atividades do projeto e uma relação de itens para falar, ó, é 15 milhões porque eu vou gastar com tudo isso aqui. Tem que ter a comprovação. Tem que ter a comprovação. Uma dúvida que me veio à mente aqui agora é o seguinte, você tinha falado dos temas prioritários do país. Esses temas, eles são baseados em algum plano plurianual, sei lá, anualmente é revisitado isso? Ou... Então, geralmente existe uma política de ciência e tecnologia definida, porque... Vamos voltar. Primeiro, existe o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse fundo, ele tem um comitê desse fundo, que são vários ministérios, né, vários órgãos, entidades também privadas que participam desse comitê, que decidem a destinação do dinheiro desse fundo. E esse comitê define também a política de ciência e tecnologia no Brasil, para onde vai ser investido. Mas nesse governo a gente teve uma surpresa muito positiva, que foi o governo criou uma política industrial no Brasil de novo, uma política industrial muito bem feita, chamada Nova Indústria Brasil. Quem quiser pesquisar, joga no Google Nova Indústria Brasil, vocês vão ver o material bem legal, bem feito lá pelo pessoal do MIDIC também, né, em parceria e tal, eles publicaram isso em 2023.
E essa Nova Indústria Brasil, ela tem os eixos estratégicos, as metas, tudo isso. E aí, todos os editais da FINEP, todo o recurso da FINEP é baseado nesse Nova Indústria Brasil. É um norteador. É um norteador. Entendi. Se você lê a política toda, ela inclusive define, dentro dela, define assim, olha, as prioridades são essas, a FINEP vai fazer essa parte aqui, o BNDES vai fazer essa outra parte aqui, então a política define muito bem o que a gente tem que fazer. Entendi. Aí a gente tem que operar, a política define, a gente tem que operar de acordo com o que ela definiu. Entendi. E aí dentro disso, por exemplo, a gente tem 13 editais de subvenção abertos hoje. Uau. E abertos, tem alguns que estão fechando já, tá? Porque acabou o dinheiro e tal, eles ficam abertos até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro, ele fecha, aí a gente revisa, vê um novo orçamento e vê se vai abrir de novo aquele edital. Então tem muitas oportunidades, gente. Não deixa de perder, não, todas essas dicas aqui que o Ricardo tá dando. Né? Não, Será que a gente vai abrir uma startup, Matheus? Ah, com certeza. Vai sair daqui agora passar o final de semana escrevendo ali. E aí, assim, os editais são temáticos também, né? E a gente tem hoje, vamos colocar, são 13, eu não vou lembrar dos 13, agora também não vale a pena eu citar os 13, mas... Se tá 2, 3, tá ótimo. Que eu trabalho hoje, que são do departamento que eu trabalho, eu tenho um de resíduos, saneamento e moradia. Esse edital abarca muito sobre economia circular, tratamento de resíduo, fornecimento de água, tratamento de esgoto. Então ele trata muito desses temas e tecnologias relacionadas à moradia popular. Legal. A melhoria de moradia popular, né, eficiência na obra, tudo isso também a gente tem nesse edital. E a gente tem um outro edital que está com a gente, que é o Bioeconomia e Desenvolvimento Regional da Amazônia, que é um edital focado só em empresas da Amazônia. Gente, da Amazônia é legal. Genial. Que demais. Então é um edital, ou a empresa tem alguma coisa de bioeconomia, ou que vai promover o desenvolvimento regional, tem as linhas temáticas ali, e ela tem que entrar no edital em parceria com universidades. Com universidades locais. No caso da Amazônia, tem que ser universidades locais, principalmente. No caso dos outros editais, tem que ter parceria com qualquer ICT, né? Que a gente chama de Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, esses são 2 exemplos de edital, mas a gente tem edital também de mobilidade urbana, a gente tem edital de desenvolvimento agrário, de agricultura familiar, a gente tem edital de várias áreas diferentes. Muito diverso. Muito diverso, é muito Fantástico. Diverso. E aí, então, lembrando, você estava no terceiro. Aí o quarto é o crédito. Aí o crédito, gente, é o mais básico. Assim, a gente tem o crédito direto e o descentralizado. Crédito não tem edital. Crédito a gente chama de balcão. Ou seja, precisei do dinheiro do crédito, eu vou atrás da FINEP, vou submeter meu projeto, a gente vai dialogar com você durante a submissão de projeto, a gente vai conversar tudo isso. O projeto estando legal, o projeto estando redondo junto com a FINEP, passa pelos comitês da FINEP, é aprovado e vai para financiamento. A única regra desse crédito que a gente faz diretamente, ele também tem que estar dentro das prioridades da Nova Indústria Brasil. Perfeito. Então, sempre que a empresa vê que tem um projeto, deixa eu ler a Nova Indústria Brasil para ver se eu me encaixo em alguma prioridade da Nova Indústria Brasil. Me encaixo nessa daqui. Aí você consegue submeter para a FINEP. Se agora também, simulando outro cenário, eu e o Matheus, a gente está precisando de crédito. Não é para startup, é outra empresa. Matheus, que a gente tem muitas empresas. Muitos negócios. Como que a gente faz, né? Então, tá difícil. A gente precisa de mais sócios, podem... Aí, o que eu tô pensando? Se a gente quiser negociar com a FINEP, crédito, primeira pergunta sobre percentual. O crédito, eu tinha falado que ele é muito bom, então qual que é esse percentual? E segunda pergunta sobre isso. Eu posso entrar em contato com a FINEP durante qualquer mês do ano ou tem alguma janela, algum período que a gente pode começar a negociar? Não, a FINEP está sempre aberta para atender, tá? A FINEP não tem mês do ano para negociar crédito, nada disso. Quando você tem um projeto de crédito, geralmente... Aí vamos colocar, a gente tem o crédito direto, esse crédito direto, a FINEP faz diretamente com as empresas. Mas aí tem que ser financiamento de pelo menos 15 milhões em empresas que faturam mais de 90 milhões para pegar o dinheiro direto com a FINEP. Se a empresa é menor, ela vai para os bancos parceiros da FINEP, que aí atendem projetos de até 15 milhões para empresas de todos os portes. Entendi. Entendeu? Então, assim, primeiro você vê o porte da sua empresa. Não, tem uma empresa maior e tal, grande, vou direto na FINEP. Você geralmente consegue o contato direto na FINEP, tem os contatos dentro do site, e hoje a FINEP também tem regionais para fazer esse primeiro atendimento da empresa. Por isso fala assim, eu tô aqui no Piauí, queria um atendimento aqui para entender um pouco mais da FINEP, se eu tenho um projeto, a gente tem uma regional Nordeste, alguém da regional vai atender ele, pode até fazer a visita diretamente na empresa dele no Piauí, orientar, falar quais são as linhas, como é que funciona e tal, fazer esse primeiro atendimento. Isso que eu ia perguntar sobre esse primeiro contato, assim, a pessoa precisa ir até alguma sede da FINEP, ela vai lá com a papelada, entrega, eu tenho esse projeto aqui,
Ou é e-mail? Não, é tudo virtual. Virtual, né? Tem e-mail, tem telefone, tem o telefone das regionais geralmente é muito aberto. As regionais geralmente têm parceria também com as federações de indústria locais, com associações de empresas de cada estado e tal, até para fazer essa divulgação. Ó, precisou da FINEP, tá aqui o número, vai atrás desse cara que ele já vai começar a te atender. Que legal. Beleza, vi que eu tenho um projeto de crédito, minha empresa é maior que 90 milhões, aí você vai no site da FINEP, aí dentro do site da FINEP tem uma área que você se cadastra, que você faz um cadastro inicial da sua empresa com dados básicos seus, da empresa e dados financeiros. Aí isso passa por uma moderação da FINEP. Depois dessa moderação feita, cadastro feito direitinho, aí você pode submeter seu projeto. Entendi. Aí dentro do mesmo site vai ter o formulário todo certinho de submissão da proposta. O que você pode fazer antes de submeter o projeto na FINEP também? Você pode pegar esse formulário, ver como é que a FINEP, pede a proposta, faz um rascunho e manda para algum analista da FINEP que ele te ajuda nesse rascunho. Ele te faz um pré-atendimento, ele fala, realmente se enquadra, melhora esse ponto aqui que não está bem explicado, né? Olha, essa relação dito que você tem que explicar ela melhor, a meta e atividade não tem a ver com o objetivo, a gente faz um atendimento completo. Isso é legal porque a FINEP quer que funcione, né? Ela quer que funcione. Né? Porque ela poderia falar, não deu, tchau, né? Então, legal, né? Interessante. Muito legal. Esse suporte, apoio, né? Exato. A gente tem um pensamento muito grande, assim, de vários colegas da FINEP também, de ser parceiro das empresas. Né, assim, acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira que as pessoas ficam ao Estado contra empresas, como se fossem inimigos, não são parceiros. Claro. É necessário que o país tenha um Estado forte, é necessário que o país tenha empresas fortes também, e que elas atuem em parceria para o crescimento do país. É um ganha-ganha. E é nesse pensamento que a gente trabalha na FINEP. Então, as empresas são, em primeiro lugar, parceiras nossas. Excelente. E a gente está ali para apoiar elas, as empresas, né? Como eu sempre digo assim, gente, 99% das empresas nacionais, dos empresários brasileiros, dos pesquisadores brasileiros são honestos, são corretos e estão querendo fazer um trabalho bem feito. Então a gente tem que atender eles bem e tem que fazer um atendimento de qualidade para que eles consigam fazer um projeto de inovação. Excelente. Movendo então para a próxima pergunta, eu acho que você já deu um pequeno spoiler aí, você vai saber me explicar. Quais são as linhas temáticas da FINEP voltadas diretamente para a área de sustentabilidade e se você pode citar exemplos de projetos bem-sucedidos? Então, vê se minha memória está boa. Recapitulando, eu estou lembrando do que você falou de bioeconomia da Amazônia e você tinha falado de saneamento. Eu não sei se são essas ou se tem mais também. Tem mais, tá? E, vamos lá. Vamos falar primeiro dos editais de subvenção. Dentro dos editais de subvenção, a gente tem essa de saneamento, moradia e resíduos, que trabalha com economia circular, com tudo isso também. A gente tem essa da bioeconomia da Amazônia. A gente tem uma de energias renováveis, que é só tecnologia para energias renováveis. A gente tem um departamento inteiro da FINEP que é só de energias renováveis. Olha, que legal. Que é a transição energética, um departamento de transição energética. Então, atende muito isso. Foi até uma transformação recente. Esse departamento da FINEP era de petróleo e gás. Transformou num departamento de transformação energética. Olha... O então, mesmo departamento, ele transformou nessa outra. Modelo fantástico. Foi uma melhoria boa, né? Bem de acordo com o que a gente precisa hoje. Com certeza. E bem de acordo com a nova política industrial do Brasil também, que fala muito de transição energética. Certo. A gente tem edital. Aí dentro desse departamento também, eles têm um edital de combustível sustentável de aviação. A gente soltou um edital agora de mobilidade verde, em parceria com o BNDES. Um edital bem legal para mobilidade urbana verde. Tem de agricultura sustentável, que a gente tem um departamento todo de agro para agricultura sustentável. E a gente tem um departamento de saúde na FINEP também, que, assim, faz um trabalho muito importante, porque faz um trabalho muito em parceria com o Ministério da Saúde, para que se produza no Brasil medicamentos que são importantes para o SUS. Entendi. Então também tem um edital de saúde. Porque é saúde e bem-estar aí, né? Saúde e bem-estar. Então a gente tem esse edital de saúde focado nisso também. Legal. Assim, eu não vou conseguir lembrar de todos os editais, mas esses são alguns dos principais. Esses são alguns exemplos. E, por acaso, você consegue resgatar na sua memória algum desses projetos que foi desenvolvido nessa linha da área de sustentabilidade bem-sucedido? Então, vamos lá. Eu lembro agora, aí assim... Fora isso, a gente tem o crédito, tá, gente? O crédito é balcão e geralmente projeto de inovação tem sustentabilidade. Aí, assim, eu não vou lembrar de qual edital, se é crédito, se é subvenção, vou só dar exemplo de empresas legais aqui. Exatamente, isso mesmo. Tem uma aqui do Rio que eu gostei muito de atender, que chama Let's Fly. Let's Fly. Let's Fly. A proposta da empresa ela está começando a produzir proteína a partir da larva da mosca soldado. Larva soldado? Larva da mosca soldado. Que mosca soldado? Aquela mosquinha preta de dentro de casa. Nossa, eu tenho pavor. Nossa, odeio qual que é a ideia deles? Eles fazem larva dessa mosca e essa larva,
serve como um substituto proteico, principalmente para alimentação animal, para ração, alimentação animal. Então você substitui a carne bovina ou outro tipo de carne usado na alimentação animal, que é muito mais poluente, que tem um impacto ambiental muito maior, e produz larva de mosca, que além de ter impacto zero, para você alimentar essa larva de mosca, você precisa de lixo orgânico. Então eles aproveitam lixo orgânico para alimentar, para fazer a larva, para poder vender isso. Nunca tinha ouvido falar disso. E é uma empresa aqui do Rio, um empresário muito legal, muito... E qual, agora eu fiquei curiosa, em qual etapa? Você sabe que eles estão? Eles já fizeram a obra, eles estão, assim, escalonando. Eles estão em teste e escalonando já a produção. Eles já estão bem consolidados, assim. E eu já provei uma, tá? Eles deram Qual que é o gosto? Gosto de nada, é crocantezinho, assim, porque vem seco. Sei, Isso deve ser igual quando você come gafanhoto, você vai comendo aquelas proteínas, assim, que lá na Ásia, no Sudeste Asiático, tem pra caramba, né? Não, mas gafanhoto é pior. Gafanhoto eu já comi, não é muito gostoso, não. Não, a larvinha não tem gosto de nada. Não tem gosto. É. E a proteína pura, né? Proteína pura. E assim, para a nutrição animal, ela é muito nutritiva, muito eficiente. Então, pensando E humana também, talvez, né? Humana também. O que esse empresário me falou, como eu disse, Matheus, mais cedo, né? Eu tenho aulas com esses empresários, assim, eles me ensinam muito. O que esse empresário me ensinou foi que a Europa já está muito mais desenvolvida em relação a isso, para conseguir fazer a legislação chegar em alimento humano. O Brasil ainda não, o Brasil ainda engatinha, o Brasil ainda tem uma legislação muito atrás, e aí ele já consegue fazer para ração animal, mas tem que evoluir a legislação brasileira para isso chegar na alimentação humana. Entendi. Isso ele me explicou na época, eu não sei quanto já evoluiu de lá para cá, que esse projeto eu lembro tem uns 3 anos aí. Quero outro projeto. Ele ganhou até um prêmio FINEP. A gente deu um prêmio. O projeto ganhou, não. Foi o banco parceiro que contratou o projeto ganhou um prêmio por ser o projeto mais sustentável contratado. Fantástico. E aí a gente tem um outro projeto que aí eu acompanho nesse departamento que eu tô, que é muito legal, chama Indústrias Fox. A empresa chama Indústrias Fox Economia Circular. Tá no nome da empresa já, Economia Circular. De onde que é? É de Campinas. E o que ela faz, que eu achei muito legal? Ela pega todos os eletrodomésticos usados, né? Eles trabalham principalmente com geladeira e máquina de lavar. Ok. Mas eles pegam o eletrodoméstico usado e estragado, que vai ser jogado fora, que não tem solução, né? Que vai para uma assistência técnica, não tem solução, ou vai para garantia, o cara entrega outro. Eles conseguem recolher todos esses eletrodomésticos. Ali dentro da empresa deles fazem uma triagem para ver quais têm um problema simples que eles conseguem resolver, quais têm um problema mais complexo para eles tentarem arrumar. Os que eles conseguem consertar, eles consertam, testam tudo de novo, eles têm parceria com todas as fábricas que ajudam ele a ter os padrões de teste para mostrar que está tudo funcionando direitinho. E o eletrodoméstico novo, renovado, eles revendem a um preço 30%, 40% menor que o preço do novo. Que demais. E aí o que não dá para reformar, o que eles fazem? Eles desmontam, primeiro para aproveitar as peças para consertar outros que vierem. Sim. E as peças que não dá para aproveitar, aí eles têm uma área de reciclagem, que aí eles reciclam essas peças todas e reaproveitam o plástico. Então eles fazem o ciclo completo de todas as partes da economia circular, né? Peraí, você fala, tá intimamente ligado à economia circular. Isso daí tinha que ser modelo, assim, pro Brasil, né, gente? E é ultra legal o projeto dele. Isso, né? Isso tinha que ser exigido em lei. Inclusive, tem até uma aluna, que não sei se você vai lembrar, a Júlia Tourinho, que é da turma 2. Ela tá trabalhando na UNEP e ela tá apoiando a Política Nacional de Economia Circular. Ah, é? Ah, que legal, gente. Depois eu vou até comentar com ela sobre isso daí, porque eu fiquei curiosa. Não, essa Indústria Fox é muito legal, assim, os empresários são muito engajados, aí eles estão querendo fazer software para integrar toda a cadeia de rastreio e de logística reversa, para ver de onde veio tudo isso. Eles já estão montando isso certinho, em parceria também com os transportadores, para todo mundo ser beneficiado nessa cadeia. É uma empresa ultra legal, assim. E é bem legal financiar a empresa, assim. Eu falo que é a parte mais gratificante, assim, quando a gente ver um projeto desse. Eu acho que aqui a gente já falou mais ou menos aqui nessa daqui. Sim, exato. Eu acho que a gente pode puxar o gancho que você falou de uma aluna, né, ex-aluna do mestrado, boa. E falar um pouco do seu projeto, né, de mestrado. Você é aluno, né, do mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade, lá da PUC-Rio. E aí você contou pra gente antes um pouco sobre o que você tá desenvolvendo lá dentro, que tem tudo a ver com a FINEP. Que eu queria que você contasse aqui pra gente também. Então, isso aí traz até para o que me levou para o mestrado, assim, o que me acendeu a luz para eu fazer o mestrado. Eu já tinha visto propaganda do mestrado e tal, falei, pô, acho que tá na hora, além de ser um tema muito, né,
em voga no Brasil, na FINEP era um tema muito necessário. Por quê? Na época que eu entrei no mestrado, eu trabalhava ainda no crédito descentralizado, focado em financiamento a pequenas e médias empresas, né? Principalmente, tal, de todos os setores, projetos de inovação. Para a gente da FINEP, um projeto de inovação é um projeto de novo produto ou novo processo. A gente está falando de inovação tecnológica para a indústria, então ou ele está fazendo um novo produto, ou ele está melhorando significativamente o produto dele, ou ele está fazendo um novo processo de produção, ou melhorando o processo de produção dele. Então, ele tem que atender basicamente um desses 4 itens para conseguir o financiamento. E quando você lê na regra da FINEP, o objetivo do financiamento é aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Ponto final. Quando eu atendia esses empresários, que como eu disse, eu atendia 4, 5 por semana, eles vinham com projeto de inovação, eu atendia, explicava e tal, mas muitos deles começaram cada vez mais a me provocar falando assim, pô, meu projeto tem um impacto social muito alto, meu projeto tem um impacto ambiental muito interessante. Aí lembrando de mais projetos, eu atendi um cara que estava fazendo uma embalagem para transporte de delivery, né? Uma embalagem toda de papel reutilizável para substituir o plástico, tudo isso e tal. Ele me falando todo o impacto do projeto dele. E eu olhava assim, e aquilo me dava uma agonia, assim, de falar, cara, infelizmente o impacto social ambiental do projeto não faz muita diferença para a FINEP. Um projeto com impacto social ambiental 0 ou com impacto social muito positivo tem o mesmo tratamento aqui. Que a gente só quer saber se é inovação ou não. E aí é engraçado, porque se a gente para pensar, fazendo um paralelo para a sustentabilidade, a gente está pegando um tripé só. Só o crescimento econômico e o restante, né? A parte social e ambiental. Né? Não, perfeito, Dani. E assim, era uma coisa já tão latente que os empresários cobram da gente. Os empresários cobram da gente que a gente tenha mais esse olhar, essa visão mais também para o social e para o ambiental, sem perder a inovação de vista. Dentro disso, o que eu falei? Eu falei, gente, eu acho que a gente tinha que ter uma linha focada em inovação com sustentabilidade. Só que para fazer essa linha, antes eu tinha que mostrar para as pessoas que existem já projetos entrando com inovação e sustentabilidade na FINEP. Aí vem o meu projeto de dissertação, que é, eu estou desenvolvendo uma ferramenta que vai identificar potencial de sustentabilidade nos projetos de inovação financiados pela FINEP. Por que potencial? Porque eu quero pegar o projeto que está entrando. O cara não fez o projeto ainda. Ele entrando, eu já quero pegar o indicador. Esse cara tem um projeto que ele pode ter impacto social ambiental positivo se o projeto dele der certo. Sensacional. Então, assim, se eu começar com essa ferramenta, eu conseguir mostrar, olha quanto projeto tá entrando assim e a gente não tá dando nenhum tratamento especial para eles, eu acredito que isso vai estimular a FINEP a criar uma linha. E aí, então, isso que eu ia perguntar, o resultado esperado que você acha, a criação de uma linha ou isso ser aplicado para todos não faz muito sentido, né? Porque nem todos vão estar nessa parte de sustentabilidade, né? Então, eu acho assim, o resultado final é um pouco inesperado, porque eu tenho que ver primeiro o resultado que vai dar dessa ferramenta. Quantos vão chegar e como eles vão chegar. Né? Quais ODS eles vão atender, né? Se tem qual tipo de sustentabilidade tem, qual setor da economia está aparecendo com um projeto mais sustentável. Aí, a partir daí, pensa-se, ou um produto, ou um edital, ou até um desconto. Você pode pensar assim, olha, a empresa que pegar esse financiamento e tiver impacto positivo, eu posso dar 1% de desconto na taxa de juros. Isso é fantástico. O desdobramento vai ser feito depois que você vai conseguir analisar. Mas Isso aí você mesmo. pensa nessa ferramenta com indicadores que vão conseguir subsidiar essa sua análise? Então, a minha ideia primeiro é, a FINEP já tem os projetos e tem... os projetos o cara já tem que colocar os indicadores de impacto econômico, social e ambiental do projeto. Ah, isso já tem? Isso tem, isso a ferramenta já exige. Foi até uma construção que eu fiz quando eu estava trabalhando lá, que a gente desenvolveu um novo sistema que já previa isso. Não, isso foi só um parênteses, né? Isso é interessante porque, olha, o legal de você estar em várias áreas da FINEP. Então você já conseguiu participar de algo que está te ajudando agora na sua dissertação também, né? Sim, tem aí um a olhar gente... diferente. Não, e eu já estava no mestrado, então eu aproveitei um pouco do conhecimento do mestrado, levei o pessoal da área de planejamento da FINEP também, trabalha muito nessa área sustentável, tem um pessoal lá muito legal, assim, muito bom. E ali a gente construiu juntos os indicadores, social, ambiental e econômico. Entendi. Aí esses indicadores, eu quero ver assim, olha, a empresa falou que tem esses indicadores, o banco parceiro verificou, então o banco parceiro, na hora de fazer análise, ele verifica realmente se os indicadores têm relação com o projeto e colocaram no sistema da FINEP. Eu quero associar esses indicadores aos ODS e eu quero ver dentro dos setores de atividade das empresas se esses indicadores têm materialidade na sustentabilidade. Entendi. Que é um conceito que a gente aprende no mestrado, né? Com o nosso querido Paulo Branco, professor. Exatamente. Que ensinou pra gente essa materialidade. Eu trouxe ele pra minha dissertação. Pra falar assim, olha, dentro desse setor, esse indicador é material ou não é? Entendi. Então eu quero apontar essas duas coisas na ferramenta. Fantástico. Fantástico.
Então, essa é a minha dissertação, isso foi o que me trouxe no mestrado e que estava me fazendo a dissertação. Eu tô super curiosa. Eu vou estar na sua defesa. Tô na reta final. Vai ser agora no meio do ano, né? Vai ser até junho, eu termino, tô correndo atrás para terminar até antes. E boa sorte, né? Não só na defesa, mas que seu trabalho possa gerar muitos impactos positivos aí na FINEP. Com certeza, né, vai ser exemplo e orgulho aí para todo mundo. Valeu. Tomara. Então agora a gente vai usar sua imaginação, se você quiser fechar seus olhos um pouco, porque agora você foi promovido, você foi nomeado como ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, então você está se mudando para Brasília. Você já pegou seu voo, você já está com a sua vida feita lá. Então, segundo um relatório que foi divulgado pela OIT, a gente ainda está longe de estar alcançando os indicadores do ODS 8, que é trabalho digno e crescimento econômico. A gente está 2/3 desses indicadores ainda não foram alcançados e lembrando que a gente está com essa agenda 2030, a gente está em 2025, faltam só 5 anos para a gente chegar, né? Então isso é muito preocupante. E aí, agora, colocando você num papel, um desafio, né? Você agora tá no seu governo. Quais seriam, vamos pensar assim, qual que é a sua medida prioritária? Qual que seria a sua primeira medida que você acha que ajudaria? Crescimento econômico a gente já está falando bastante. Trabalho digno, trabalho decente, como que a gente pode estar revertendo essa situação, né, Matheus? Para a gente ter uma realidade diferente, já que a gente está tão distante de estar alcançando os objetivos, né? As metas desse ODS. Sim. Então, eu acho que, assim, primeiro, eu não ia querer, tá, gente? Eu não quero gravar isso. É uma... Deus me livre. Mas a gente tem uma ideia muito grande na FINEP, eu e vários colegas, de que o recurso de ciência e tecnologia, inclusive a tese de doutorado do meu superintendente lá na FINEP, que eu tive acesso, ele fala muito disso. De você fazer um direcionamento do recurso de ciência e tecnologia para atuar de acordo com grandes missões. Hoje, a gente tem uma coisa embrionária, que é uma nova indústria Brasil, a gente direciona o recurso para aquilo e tal, mas eu acho que a gente tinha que fazer uma coisa muito mais direcionada. O que é fazer uma política orientada a missões dentro de ciência e tecnologia? A gente tem um exemplo mais assim, direto, que todo mundo conhece, uma política orientada à missão dentro de ciência e tecnologia dos Estados Unidos foi o homem chegar à Lua. Isso foi uma política, isso foi um dinheiro direcionado até que os Estados Unidos conseguiu fazer o homem chegar à Lua. Só que hoje, vários países, Alemanha, outros países já usam essa política orientada à missão para missões com impacto social e ambiental positivo. Para crescer, para criar trabalho digno, para criar um crescimento econômico positivo, um desenvolvimento econômico regionalizado, tudo isso. Então, você conseguiria sentar com outros ministérios, desenvolver grandes missões da ciência e tecnologia no Brasil, missões mais palpáveis, mais diretas, né, que não sejam missões muito etéreas, que sejam bem mais diretas. Por exemplo, eu posso criar uma missão de melhoria do trabalho no agro brasileiro. Como é que eu faço uma missão para isso? E o que eu tenho que desenvolver dentro da ciência e tecnologia para que desenvolva um trabalho mais digno dentro do agro, por exemplo. Porque a gente ainda tem muito trabalho escravo, muito problema nesse sentido dentro do agro. Né? A gente pode fazer outras missões de desenvolvimento regional focado em estados que têm uma economia ainda muito informal. Né? Então seria quase uma priorização. Você faz um mapeamento dessas áreas, você faz uma priorização onde tem mais urgência, né? Que vai ter maior impacto de uma certa forma, né? E cria uma missão clara. Cria uma missão clara, assim, sabe? A missão tem que ser isso, tem que ser tipo assim, olha, igual esse projeto da Amazônia, por exemplo, ele tem uma missão já bem específica, é desenvolver a Amazônia, desenvolvimento econômico da região da Amazônia, para melhorar a condição de vida das pessoas que moram no território da Amazônia e conseguir, né, dar mais trabalho digno, tudo isso para eles. Mas se você pensar nisso, em vários setores no Brasil, em várias áreas no Brasil, né? Você consegue direcionar melhor todo o esforço da ciência e tecnologia brasileira para que elas resolvam problemas do país. Né? E não, assim, porque é aquela coisa assim, se a gente não o dinheiro para as prioridades do Brasil, o setor privado vai vir e vai direcionar o dinheiro para ele ganhar mais dinheiro. Entendi. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai fazer só para ele ganhar mais dinheiro. Então você tem que direcionar esse recurso melhor. Entendi. E aí você pode direcionar para isso, para atender os ODS, inclusive esse. Você pode falar assim, olha, eu vou direcionar o recurso da ciência e tecnologia para atender o ODS tal, tal, tal e tal, com projetos direcionados para isso, para aquilo outro. Você não está querendo rever sua posição, não? Exato. De não ser, né? E eu acho também, só complementando um pouco, que
ela depende de outros atores, assim, né? Não só do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas de outros atores também. Por exemplo, pensando que trabalho digno não é só o momento ali do trabalho, mas o deslocamento da pessoa até o trabalho também tem que ser digno, né? Sim. Esses centros urbanos, pô, aqui no Rio de Janeiro tem pessoas que pegam 2, 3 horas de transporte, ficam em pé, uma péssima qualidade. As condições pré e pós o trabalho, e né? até pré-pensando até a própria moradia também. Isso que você tinha falado de transporte, é isso. Tem muitos profissionais que ficam 2 horas, no mínimo, para ir, né? Imagina, 4 horas para ir e voltar. Não, e aí você traz, Matheus, que é assim que você constrói a política. Então você fala assim, olha, eu quero fazer um programa focado em desenvolver o trabalho digno. Aí você faz um diagnóstico. Fala assim, para trabalho digno eu preciso de quê? Transporte. Então, vou fazer uma linha para mobilidade urbana, principalmente para trazer pessoas que moram mais longe e tal, para que o deslocamento dele seja mais rápido e mais confortável também, principalmente mais previsível, tudo isso. Então você pode fazer uma linha focada em ciência e tecnologia para desenvolver melhor esses transportes públicos. Aí você tem uma outra parte que é importante, e isso a FINEP já financia muito, tá? Projetos de melhoria de processo, tem muita empresa que melhora o processo, às vezes para atender normas trabalhistas, normas de segurança de saúde do trabalhador, que melhora a ergonomia, que melhora todo o aspecto de acidentes de trabalho também, para reduzir acidentes de trabalho. Então você pode também direcionar mais recurso para melhoria de processo de empresas, vamos fazer tanto a empresa desenvolver, quanto melhorar a vida dos trabalhadores ali dentro. Com certeza. Não, total. E pensando também em algo nesse sentido, de pulverizar os locais de trabalho, né? Porque às vezes eles ficam muito concentrados e aí vem todo mundo aqui no Rio de Janeiro, então, ao fluxo para o centro da cidade, e os locais mais distantes você não tem trabalho por perto, né? Então também é um motivo das pessoas ficarem tantas horas no transporte. Tem até um conceito também interessante, né? Na parte de urbanismo que chama cidade 15 minutos, né? Começou isso lá em Paris, né? Então, que eles falam que você, né, uma política interessante, você em 15 minutos, um raio de 15 minutos a pé ou de bicicleta, você ter a escola dos seus filhos, você poder trabalhar, você poder ir ao mercado, você poder ir à farmácia, tudo, trabalho, tá tudo ali ao redor, né? Ainda é algo um pouco, utópico, né? Mas seria maravilhoso se a gente pudesse ter, porque isso é qualidade de vida. Eu acho que as pessoas foram vendo a pandemia, né? Infelizmente, ela teve consequências trágicas, mas eu acho que uma das mudanças, assim, até o próprio desenvolvimento de tecnologias, inclusive em plataformas como o Zoom, né? Mas eu fiquei observando, assim, no momento quando eu morava em Minas, tinha um movimento que as pessoas, elas, não só em Minas, o Brasil como um todo, né? Sempre elas buscavam uma qualidade de vida, morar perto do trabalho. Vamos lá, só para poder explicar, não são todos os lugares que podem isso, porque ainda mais está voltando agora presencial, mas na época, né? Sim. E aí as pessoas começaram a ver que elas poderiam morar longe. Hoje em dia, já várias empresas que estão falando que não vai ser remoto para sempre, agora está no presencial de novo, e aí fica nisso, né? É complicado. Quem precisa, hoje acho que a maior parte da população, ela trabalha ou presencial ou híbrida, então essa parte de deslocamento e moradia é fundamental, né? E ver que muitos trabalhos funcionaram de forma remota, né? Bem, né? Até mesmo o híbrido. Tem aqueles ali que não tem como mesmo, precisa ter uma pessoa presencial, mas é isso, assim, você tem todos os impactos ali de trânsito, né, poluição e tal. Não, você, por exemplo, desenvolver novas ferramentas para apoiar o trabalho remoto, também é uma iniciativa de ciência e tecnologia que pode ajudar. E uma coisa que você falou aqui, Matheus e Dani, que vocês falaram aqui, que eu acho interessante que você pode fazer uma política de ciência e tecnologia também focada nisso, é descentralizar o Brasil. Sim. O Brasil está com muito dos laboratórios, das grandes empresas, de tudo isso, focado muito no Sudeste e um pouco no Sul. Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem muito pouco ainda. Só que você conseguiria, por exemplo, direcionar recursos de ciência e tecnologia para criar focos de trabalho em outros lugares do Brasil que ainda precisam se desenvolver, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, olha, vou fazer um convênio com a Universidade Federal do Ceará, com a Universidade Federal do Maranhão, com a Universidade de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, não sei, com 4 universidades. Vou criar laboratórios ali direcionados a forças que tem nessa região, por exemplo. Energia eólica é forte nessa região, energia solar. Vou criar laboratórios focados em desenvolvimento de energia, em transporte, em tudo isso nesses lugares. Vou colocar dinheiro para esses laboratórios funcionarem bem. Assim eu vou atrair grandes pesquisadores para lá. E eu colocando um laboratório, atraindo pesquisadores, automaticamente eu atraio empresas. E aí eu começo a descentralizar o Brasil.
Legal. Mas também teria que ser uma política assim, muito orientada a essa missão, do tipo assim, descentralizar e desenvolver regiões menos desenvolvidas do Brasil. Com certeza. Você tinha até comentado numa conversa que a gente teve sobre o efeito de transbordamento que tem a ver diretamente com isso, né? Ele tem um pouco a ver com isso, assim. Vamos lá. Isso é legal até para trazer para as pessoas assim, para que o Estado financia inovação? Por que você precisa de dinheiro público para financiar a inovação? A inovação, primeiro, ele precisa de um dinheiro... uma coisa muito arriscada, muito difícil do empresário colocar o dinheiro dele sozinho, ou do pesquisador colocar sozinho. Ele precisa de um dinheiro de longo prazo, porque os desenvolvimentos maiores, mais disruptivos de ciência e tecnologia, eles demoram anos para saírem do papel e realmente se consolidarem no mercado. Então precisa de dinheiro perene e de longo prazo. Uhum. E o que traz de benefício para a sociedade? Quando você desenvolve uma tecnologia assim, o beneficiado não é só a empresa. Geralmente tem esse efeito de transbordamento, que é outras empresas, né? Os fornecedores de equipamento dele também melhoram, às vezes melhora a vida do cliente, melhora, né, o concorrente dele também consegue ter um efeito de transbordamento ali que pega um pouco do desenvolvimento dele, copia e repete o que ele fez. Então esse efeito de transbordamento ele é interessante. E isso que a gente está falando aqui também são um pouco das externalidades, né? Aí são as externalidades positivas que vêm desse desdobramento a partir do crescimento de empresas, crescimento de outras coisas. Eu pego até um exemplo agora que eu fui numa empresa fábrica de tintas, ela faz tintas no Brasil, e ela fala, por exemplo, um dos desenvolvimentos tecnológicos que ela está fazendo é para tinta de embalagem, para fazer uma tinta que seca mais rápido. Certo. Quando você faz uma tinta de embalagem que seca mais rápido, você melhora a produção de embalagem. Porque lá na produção de embalagem, às vezes é um gargalo na produção dele a parte de secagem da tinta da embalagem. Sim. Então ele faz uma inovação que melhora a vida do cliente dele lá na ponta. Que legal. Não melhora só a dele. Todo, então sim. a cadeia como um todo é beneficiada. Fantástico. Acho que agora, assim, até antes da gente mudar para o quadro que a gente ama, por acaso você tem algum recado que você queira dar para o pessoal? Alguma frase, alguma inspiração, alguma coisa que você queira compartilhar? Bom, eu acho que assim, eu não tenho uma inspiração direta, eu sou mais pragmático, assim, eu sou mais direto. Perfeito. Mas é importante esse dinheiro de ciência e tecnologia no Brasil, defendam a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Saibam que esse dinheiro, como eu disse, ele é muito bem direcionado e traz projetos muito bons. E acredita que o Brasil tem muito potencial positivo em relação a isso. O Brasil não tem pouco, ele tem muito potencial positivo em relação a isso. Inclusive ser de ponta em vários setores da economia que a gente nem sabe que tem, a gente é. Então, acredita nisso e defenda o recurso para ciência e tecnologia no Brasil. Defenda que o Brasil tenha sempre que apoiar, né, a ciência e tecnologia local, principalmente numa política externa que a gente está vivendo hoje, num mundo que a gente está vivendo hoje tão instável, tão complicado, tão, né, a gente tem que defender esse crescimento do país por meio da ciência, tecnologia e inovação. Maravilhoso. Com certeza. Adorei. E é com essa fala que aí a gente vai para a melhor parte aqui. Será por mim? Preparado. Vamos lá. Pro nosso bate-bola. E a gente sempre começa, assim, bate-bola, né? Brasil e tal, Rio de Janeiro, com a pergunta clássica: qual que é o seu time de futebol? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, então eu sou cruzeirense. Conterrâneo. Não. Mas tá valendo. Mas sou cruzeirense, Tinha que ter defeito, né, Ricardo? Tem tudo perfeito. Ando bem triste ultimamente, vendo mais basquete, outros esportes, assim, porque não tá muito bem o Cruzeiro, mas a gente continua torcendo. Legal. E se você pudesse voltar no tempo e tivesse um superpoder, o que você mudaria na história? Ou também sem superpoder. Olha aqui. E a gente, aqui, no curso da história, você pensa a história da humanidade, desde lá dos dinossauros, a criação do mundo, né? Até, vamos lá, Adão e Eva, até hoje. Pensa em alguma coisa na história que você é um gênio da lâmpada, né, Matheus? Você tem esse poder. E aí, entendemos que se for mudar, vai ter consequência. Não tem problema, a gente não quer saber o depois, quer saber na hora o que você faria diferente. Nossa, isso é Você tem um poder grande, você pode... Assim, quando a gente estava até pensando nessa pergunta, né, que explodiu na nossa cabeça, foi: você pode ser capaz de acabar com os asteroides que destruíram, que extinguiram os dinossauros, por exemplo. Mas você pode ir em outras áreas também, pode escolher. Talvez o planeta só com dinossauro ia estar melhor, né?
Vamos proteger o dinossauro. Fica aí, dinossauro. Você é melhor do que a gente. Exato. Boa reflexão. Não tá tendo esse impacto louco, né? Que a gente tá fazendo, né? É verdade. Mas olha, é complicado, assim. Acho que... Eu não sei, assim, eu acho que um dos aspectos, assim, da vida que eu mais tenho... Não é mais tem preocupação, mais tem uma ojeriza, assim, um problema muito grande é guerra, é defesa, é tudo isso. Então, assim, o que eu pudesse fazer ao longo da história, eu não consigo falar de um ponto específico, mas para frear até o desenvolvimento dessa indústria bélica, frear o desenvolvimento de tudo isso que acontece dentro de guerras, eu acho que a gente teria um mundo bem melhor, assim, se fosse um mundo menos belicoso, assim. Então, qualquer viagem que eu fizesse para mudar isso seria legal. Compartilha da sua forma de pensar. E eu pensei numa outra aqui, caso você não conseguisse responder, que algum evento histórico que você pudesse viver, né, no passado. Boa! Gostei. Gostou dessa? A gente pode... Anota aí. Essa é a próxima. Algum evento histórico que você gostaria de ter presenciado? Participado. O título do Cruzeiro, 73. Tanta coisa. Brincadeira. Eu ia estar lá junto falando assim, não, Ricardo. Não, mas eu não sei, eu tenho curiosidade. Eu gosto muito de história, assim, eu tenho curiosidade muito evento histórico. Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Cubana. Eu tenho curiosidade de vários pontos históricos, assim, de ter vivido eles, de ter pelo menos visto eles acontecerem. Legal. Demais. Se você não tivesse a sua profissão, qual que você escolheria? Eu ia ser... Olha, eu fico entre duas coisas que eu tenho duas paixões muito grandes. Eu gosto muito de futebol e eu gosto muito de viajar. E eu falei, eu gosto muito de acompanhar futebol nacional e internacional. E eu falei que eu queria ser um jornalista esportivo internacional. Ficar viajando pelo mundo vendo jogo de futebol. Isso aí seria minha vida. Ótimo. Você juntou o útil ao agradável, então, ali. Fantástico. Eu acompanho alguns podcasts até de correspondentes e tal. Eu acho muito legal aquilo. Eu sei que eles trabalham pra caramba, mas ia ser muito legal, assim. Fantástico. Imagina, viajar o mundo acompanhando grandes jogos de futebol, vendo dentro do campo e tal. Isso deve ser muito legal. Muito legal. Interessante mesmo. Sim. E, bom, a nossa última pergunta, que tem um pouco a ver com aquilo que você estava falando, que você gosta muito de viajar. Se você não morasse na cidade do Rio, onde escolheria para ser o seu lar? E por quê, né? E por quê? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que responder e eu não posso criar uma briga doméstica. Porque a minha esposa, ela é filha de português, ela é muito apaixonada por Portugal. Ela tem muita família lá e a gente tem até um plano de, no futuro, aposentado, mudar pra lá e tal, Como viver. que ela se chama? Fernanda, ele tá puxando seu saco. Tudo bem. Não, mas eu gosto muito de Portugal também. É uma terra que eu gostei muito, até porque ela tem muito familiar lá, a gente é muito bem recebido sempre que vai lá. Então aonde que é a região da família? É no norte, é uma cidade perto de Braga. Sim. A cidadezinha chama Ponte de Lima. Ponte de Lima, pequenininha, que legal. lindinha a cidade, muito bonitinha. E a família dela era muito de aldeia, né? Tem, assim, fazendas pequenininhas lá, produzem coisa até hoje e tal. Então é muito legal, assim. Que bacana. Eu me sinto, quando eu vou lá, eu me sinto em Minas de novo. Que isso parece que você tá no interior de Minas, que é uma região de montanha. As pessoas mais acolhedoras, mais acolhedoras do Brasil, não é? Melhores pessoas do Brasil, com exatamente. certeza. Desculpa, Rio, eu amo você. Cidade de alma, mas acolhedora e comida melhor não de tem. fora aqui, né? E ó, pra você ter uma ideia, você chega na casa do tio dela, a primeira coisa que ele faz, ele tira um queijo de dentro do armário pra você comer. Caramba. Ele tira pão, tira tudo. Se você não comer, chama o quê? Desfeita. Você tem que comer igual em Minas. Chama a gente. E eles comem. Eu quero ir pra lá também. E eles têm até a Tem um cachaçinha deles que eles tomam, que é a bagaceira, que é a cachaça feita da uva, né? Uau. É gostosa? Não, é ruim. Eles têm que aprender com Minas isso. Vocês já A levaram? cachaça mineira é melhor. Mas você já levou pra eles experimentarem, lógico. Ah, já, não. Ele já Eles experimentou, gostam? ele já veio aqui no Brasil, já levou pra que lá legal. e tal, mas a bagaceira eles produzem, né? Uau. Então eles fazem em casa a bagaceira. Eles que Uau. fazem? Eles que É fazem. artesanal, então. É, bem artesanal.
Porque é muito do português do interior fazer seu próprio vinho. Ele planta uva, ele faz seu próprio Nossa, vinho que e ainda faz a delícia. bagaceira no final. Que delícia. Aí é muito legal. Isso é recebido assim nos lugares, Que entendeu? delícia. Com comida, com bebida, com tudo, com alegria, e eles não querem deixar você ir embora. Então a gente deve ter puxado isso também deles, né? Eu tenho dupla cidadania portuguesa e a minha família é da região do Porto. Ah, sim, é bem perto. Então, eu tenho muita curiosidade de ir para Portugal. Bom saber. Não, é muito gostoso, é muito legal que mesmo, legal. assim, o clima, as pessoas, as coisas. Lá é muito tranquilo, né? É muito mais calmo. Assim. O Porto é mais agitado, lógico. Mas se você viaja 5 minutos do Porto, já tá numa cidadezinha tranquila, E calma. sabe o que é legal? Assim, se a gente para pensar qualquer... Né, isso é a minha opinião, né? Mas qualquer lugar do mundo, por mais fantástico que seja, eu acho que o principal são as pessoas. São. Né? Você pode Com estar num lugar certeza. paradisíaco, se são pessoas difíceis de lidar, não vai ter o mesmo prazer de você estar num lugar que você se sente acolhido, né? Que Não, você com se sente certeza. querido, amado e tudo mais. E aí, no Brasil, eu escolheria o Espírito Santo. Eu morei no Espírito Santo antes de vir pra cá. Foi a prefeitura que você falou, Foi né? a prefeitura de Vitória, onde eu trabalhei. Vitória. E eu gostava muito, tem muitos amigos lá ainda, gostava Olha. muito de lá. Eu acho que é um lugar assim. É o que eu procuro. Se eu procuro. Primeiro, gente, eu sou mineiro, eu quero morar na praia, tá? Eu não quero mais me afastar da praia. Eu já falei que eu Olha sou. o Guarapari ali, hein? Eu sou amigo pro norte ou pro sul, eu nunca mais vou pra dentro. Te entendo totalmente, eu também amo praia. Então, o Espírito Santo seria eu morar numa praia e num lugar mais calmo que o Rio de Janeiro, assim, um pouco Sim. menor, mais calmo, até mais barato e tal. E tem muitos amigos lá também, que é o que faz diferença são as pessoas, Sim, com né? certeza. Eles falam que praia de Total. mineiro são duas, né? Cabo Frio e... E Guarapari. E Guarapari, que é exatamente. Só que a gente escolheu o Rio. Ricardo, a gente queria muito te agradecer pela aula que você deu pra gente. Foi maravilhoso. Na verdade, Adoramos a aprendeu conversa. demais da conta. E a gente queria agradecer a cada um de vocês que está em casa, está assistindo, acompanhando. Não deixem de curtir, de falar o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dúvida pro Ricardo, não deixem de estar colocando lá também. E a gente se vê no próximo ODS, que é o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. É isso. Até mais. Até.